A Vila Jardim da Serra não era apenas uma mansão. Era uma fortaleza de luxo erguida no ponto mais alto de Campos do Jordão, aninhada na imponente Serra da Mantiqueira. Sua arquitetura europeia, com amplos beirais e janelas de cristal, fundia-se à neblina fria e aos pinheiros da região, simbolizando a riqueza discreta e a influência do seu proprietário. Lá dentro, porém, existia uma dor que nem toda a fortuna do mundo poderia curar. Eduardo Ferreira, o dono da casa, magnata do setor de tecnologia, sua empresa, a Infinity Tech, dominava o mercado de softwares na América Latina, era um homem de 42 anos, cuja vida era uma balança desequilibrada, sucesso absoluto nos negócios e um fracasso esmagador no lar. Sua filha, Alice, tinha 4 anos e nunca havia caminhado. O drama de Eduardo começou com o nascimento. Alice veio ao mundo prematuramente, logo após o falecimento da esposa, Clara, devido a complicações no parto. O trauma deixou a menina com um quadro de paralisia cerebral grave. Os neurologistas pediátricos mais renomados, consultados em São Paulo, Nova York e Zurique, foram unânimes na sua condenação. Dano neurológico permanente. Mobilidade comprometida de forma vitalícia. A recomendação era focar na estimulação cognitiva e aceitar a cadeira de rodas como uma extensão do seu corpo. Eduardo, um homem que resolvia problemas corporativos com algoritmos de precisão, sentia-se completamente impotente diante da condição da própria filha. Ele havia investido milhões em equipamentos robóticos de reabilitação de última geração, transformando uma ala da mansão em uma clínica particular que superava muitos hospitais. Nada funcionava. Alice era uma criança solar. Com seus olhos verdes e cabelos castanhos, irradiava uma curiosidade e uma inteligência notáveis. Ela se movia com destreza em sua cadeira de rodas, customizada com desenhos de borboletas. Mas Eduardo captava a sutil tristeza em seu olhar sempre que via outras crianças correndo na televisão. As cuidadoras e fisioterapeutas que haviam passado pela Vila Jardim da Serra eram competentes, mas todas compartilhavam a mesma aceitação do destino. Alice era um caso fechado. Elas cuidavam, mas não ousavam esperar uma mudança. 2 semanas antes, a agência havia enviado Isadora Nunes, 28 anos, formada em fisioterapia pediátrica. Suas referências eram excelentes, mas faltava-lhe o prestígio acadêmico que Eduardo tanto valorizava. Eduardo a entrevistou mais por obrigação do que por esperança. Isadora era discreta, mas seus olhos azuis demonstravam uma calma e uma determinação incomuns. Ela não falou de laudos ou terapias invasivas, falou de potencial adormecido, da conexão mente-corpo e de transformar a resignação em jogo. Senhor Ferreira, disse Isadora com uma tranquilidade firme, sua filha não está limitada. O cérebro dela precisa de uma nova história. Crianças não fazem exercícios, crianças brincam. E a brincadeira é o caminho mais rápido para novas conexões neurais. Alice apaixonou-se instantaneamente. Em minutos, ela interagia com Isadora com uma naturalidade que nunca demonstrara com estranhos. Eduardo a contratou movido pelo sorriso de Alice, ignorando sua desconfiança nos métodos idealistas da nova funcionária. Nos 14 dias seguintes, Eduardo notou mudanças em Alice. Ela ria mais, e seu quarto de brinquedos se tornara um laboratório secreto de movimento. Isadora havia banido a palavra exercício. Suas sessões eram os jogos mágicos. Alice, sentada no tapete, era incentivada a mover as pernas como asas de borboleta ou a nadar no ar. Eduardo, ocasionalmente observando, sentia-se um cético. Os movimentos eram mínimos e o veredito médico de que eram meros espasmos involuntários ecoava em sua mente. Contudo, a felicidade de Alice era a única razão pela qual Eduardo não interrompeu a falsa esperança. Naquela sexta-feira, Eduardo deveria estar em São Paulo para uma reunião crucial com a diretoria da Infinity Tech. Mas o destino interveio. A reunião foi encerrada mais cedo, com uma vitória esmagadora a seu favor. Ele havia superado o desafio corporativo. Em vez de celebrar no coquetel da empresa, Eduardo sentiu uma urgência inexplicável de voltar para casa. Pela primeira vez,
A vitória nos negócios parecia vazia sem a alegria da filha. Cancelou todos os compromissos e ordenou que seu helicóptero o levasse de volta imediatamente. O pouso na Vila Jardim da Serra ocorreu às 4 horas da tarde, meia hora antes do que Isadora esperava. Eduardo dirigiu seu carro pela trilha de acesso. O ar frio da Mantiqueira invadia seus pulmões, mas era a antecipação de rever Alice que o aquecia. Eram exatamente 4h30 da tarde, quando ele abriu a porta principal em silêncio. A vila estava estranhamente silenciosa, até que ele a ouviu. Risadas. Risadas infantis, genuínas, misturadas a uma gargalhada adulta e liberadora. As vozes vinham do grande salão. Ele caminhou na ponta dos pés e parou atrás da porta entreaberta. Seu coração disparou. O que ele viu o deixou paralisado. No centro do salão, Isadora Nunes estava de pé, com os braços estendidos e um sorriso radiante. A 2 metros de distância, Alice não estava na cadeira. Ela se apoiava no chão com as mãozinhas e os músculos de suas pernas, antes inertes, se contraíam visivelmente em um esforço colossal para sustentá-la. Alice deu um passo, hesitante, desajeitado. Em seguida, deu outro. Seus pés tocaram o piso de madeira. O som, para Eduardo, foi o mais alto que já ouvira. A menina ria de pura alegria. Ela estava caminhando. Eduardo cambaleou, sentindo o mundo girar. Sua filha, condenada por todos os deuses da ciência, estava se movendo. Alice deu o 3º e o 4º passo, jogando-se nos braços de Isadora. Ambas explodiram em uma risada de triunfo. Eduardo escorregou pela parede, as lágrimas caindo sem controle. Ele havia testemunhado um milagre de 4 passos que jogava no lixo todos os seus anos de investimento em medicina tradicional. Então, Alice o viu. Seu rosto se iluminou. Ela se soltou de Isadora e, com uma determinação renovada, ficou de pé novamente. Deu um passo em direção ao pai, depois outro, mais firme. Eduardo se ajoelhou e abriu os braços. Quando Alice caiu em seu abraço, ele a apertou com uma força desesperada, incapaz de falar. Alice sussurrou a respiração ofegante. Papai, a Isadora disse que se a gente contar histórias bonitas para os pés, eles aprendem a dançar. Eduardo olhou para Isadora. Seus olhos tinham lágrimas de emoção, mas também a preocupação de quem sabe que o segredo foi revelado. O magnata da tecnologia se deu conta de que o que havia presenciado não era o fim de uma terapia, mas o início de uma revolução. Eduardo permaneceu no chão, abraçado a Alice, até que a emoção se acalmou. Quando finalmente a soltou, seu rosto de CEO implacável estava substituído por uma expressão confusa de admiração e raiva contida. Papai, você viu? Eu corri para te abraçar, exclamou Alice, apontando o trajeto no chão. Eduardo assentiu, a voz embargada. Eu vi, meu amor. Foi o presente mais valioso da minha vida. Isadora se aproximou, demonstrando cautela. Senhor Ferreira, eu não contei porque era algo muito frágil. Uma esperança nascente não sobrevive ao escrutínio cético. Ceticismo? A voz de Eduardo era perigosamente baixa. A senhora escondeu de mim. Esconder isso. Ele apertou Alice novamente. Se o senhor soubesse, rebateu Isadora, mantendo a calma, o teria interrompido. Teria trazido um médico que, com seus aparelhos caros, diria: são apenas reflexos. A ciência que o senhor financia é a que mata a esperança com seus diagnósticos definitivos. Alice bocejou cansada. Isadora a pegou no colo com ternura. Minha pequena Alice Borboleta, é hora dos pés descansarem. Vamos para a cama para você me contar sua nova história? Eduardo observou a cumplicidade entre as duas. A conexão que Isadora estabelecera com sua filha era algo que ele, com toda a sua dedicação, nunca havia alcançado. 2 horas depois, Alice dormia. Eduardo e Isadora estavam na sala de jantar de cristal, onde o CEO normalmente fechava negócios de milhões de dólares. Hoje o assunto era a vida de sua filha. Eduardo foi direto. Doutora Nunes. Ele usou o título pela primeira vez. Os especialistas de Zurique, os melhores do mundo, falaram de conexões neurais destruídas. A senhora é fisioterapeuta, explique-se. Isadora deu um gole em seu chá de camomila.
O senhor sabe que eu não sou apenas fisioterapeuta, e essa é a chave. O que o senhor viu se chama neuroplasticidade infantil. Neuroplasticidade é para casos leves. O laudo de Alice era claro: dano severo e congênito. E o senhor representa uma indústria que prefere a rigidez de um laudo e o lucro de um fármaco caro à paciência da cura orgânica, disparou Isadora. Ela começou a revelar seu passado, o segundo plot twist da noite. Meu nome completo é Isadora Nunes, doutora em neurociências pela Universidade de Cambridge. Eduardo cambaleou na cadeira. Doutora de Cambridge, trabalhando como babá. Estudei o poder do cérebro infantil para criar caminhos neurais alternativos. A paralisia cerebral é muitas vezes um erro de comunicação. Meu método usa o apego emocional e a narrativa para enganar o cérebro, ativando essas conexões adormecidas. Enganar com contos? Zombou Eduardo. Com amor e ciência, Sr. Ferreira. Eu criei o teatro dos pés para que Alice quisesse se mover. Quando uma criança deseja algo intensamente, ela ativa áreas cerebrais que a terapia robótica jamais alcançaria. Ela não se exercitou, senhor. Ela correu para dar um abraço. Eduardo, o homem dos títulos e credenciais, estava chocado. Por que diabos uma doutora de Cambridge está trabalhando aqui como babá na Serra da Mantiqueira? A alegria sumiu do rosto de Isadora, substituída por uma dor profunda. Meu irmão Mateus sofreu um acidente grave aos 16 anos e ficou tetraplégico. Os mesmos neurologistas que condenaram Alice o condenaram. Eu usei meus métodos experimentais e contra todas as expectativas. Mateus voltou a andar. O silêncio era esmagador. A comunidade médica se recusou a reconhecer. Chamaram de remissão espontânea, ou placebo. Meu trabalho, baseado no baixo custo e na paciência, era uma ameaça para o sistema. Um método que funciona com amor e sem gerar bilhões é perigoso, e o senhor, com seu império, sabe disso. Isadora acertou o ponto fraco de Eduardo. Ele havia construído sua fortuna vendendo tecnologia e, por extensão, validando a ciência que expulsara essa curadora. Alice é minha sexta paciente perdida, concluiu Isadora. Eu me escondi porque, para pais ricos, o prestígio de um diagnóstico é mais importante do que a esperança oferecida por uma babá idealista. Eduardo se levantou, caminhando até o vidro da janela, observando Campos do Jordão na noite fria. Seu universo de lógica havia sido estraçalhado. Ele tinha à sua frente a prova de que o amor era uma força capaz de reescrever a biologia. Pois bem, disse Eduardo virando-se para Isadora com uma intensidade fria e calculista. A partir de amanhã, a senhora não será mais minha empregada e nem minha babá. Isadora empalideceu, pensando que havia sido demitida. O que a senhora faz, doutora Nunes, não pode ser um segredo para meia dúzia de famílias. A senhora é uma revolução, e eu, Eduardo Ferreira, vou financiá-la. A partir de amanhã, a Vila Jardim da Serra é seu laboratório de pesquisa. O destino de Alice, de Isadora e de incontáveis crianças havia sido reescrito naquela noite, no alto da Serra da Mantiqueira. A manhã seguinte, na Vila Jardim da Serra, tinha o clima de um quartel-general de alto nível. Enquanto Alice se divertia em seus jogos mágicos, Eduardo Ferreira se dedicava a uma manobra audaciosa: transformar sua luxuosa casa em uma clínica experimental de ponta, mantendo o máximo de discrição. Sua cabeça estava a mil. Ele precisava conciliar a lógica estrita dos negócios com a fé inexplicável nos métodos de Isadora. A solução foi casar a tecnologia com o afeto. A ala de hóspedes foi convertida no Laboratório da Borboleta. Engenheiros da Infinity Tech foram chamados às pressas, sob contratos de confidencialidade espartanos, para desenvolver dispositivos de biofeedback e sensores de movimento sutis, integrados aos brinquedos de Alice. A tecnologia de ponta seria apenas um medidor silencioso do progresso emocional. A pressão externa não tardou. Eduardo recebeu uma ligação de Osvaldo Lima, CEO da PharmaLife, sua maior concorrente, cujos lucros dependiam da venda de tratamentos de longo prazo para paralisias. Eduardo, ouvi rumores de que você dispensou a equipe de Zurique por uma terapeuta alternativa,
ironizou Osvaldo sem rodeios. Espero que não esteja caindo em charlatanismo, meu amigo. Você tem uma reputação e uma indústria para sustentar. Eduardo respondeu com a frieza de um investidor. Estou otimizando meus recursos e reestruturando minha abordagem. A saúde da minha filha não está à venda, Osvaldo. Ele desligou sabendo que a velha guarda, aquela que lucrava com a doença crônica, seria seu maior inimigo. Naquela noite, Eduardo e Isadora se reuniram no novo laboratório, agora cheio de tecnologia discreta e brinquedos coloridos. Agora somos sócios, doutora Nunes, afirmou Eduardo. A senhora dirige a ciência. Eu dou o suporte financeiro e a blindagem. Precisamos de regras. Primeira, o sigilo é vital. Segunda, seus métodos precisam ser replicáveis e documentados. Se vamos mudar o mundo, precisamos de dados irrefutáveis, não de fé. Isadora concordou. Perfeito. O cérebro infantil é 90% emoção e 10% mecânica. Mas um milagre só se torna ciência quando é repetido. Precisamos de um novo caso perdido, Eduardo. Um que não seja nossa filha. Eduardo hesitou. Trazer outro paciente para a Vila Jardim da Serra era expor o segredo a um risco exponencial. A oportunidade surgiu de forma desesperada. Helena Braga, esposa de um influente senador de Minas Gerais, soubera dos sussurros sobre a curandeira milagrosa na casa do magnata. Seu filho, Leonardo, de 7 anos, havia se tornado tetraplégico após um acidente de carro. Eles haviam esgotado todos os recursos e viviam na resignação. Helena apareceu na vila sem aviso, o rosto desfigurado pelo sofrimento. Eduardo, não me importo com a ciência, com o dinheiro ou com a sua empresa. Dê-me a mesma chance que você deu a Alice. Por favor, eu imploro, deixe essa mulher tocar o meu filho. Eduardo viu o reflexo da sua própria dor. Ele impôs condições férreas, confidencialidade absoluta e zero interferência médica externa. Isadora aceitou Leonardo com a mesma calma que demonstrou com Alice. Os meses seguintes foram um divisor de águas. Eduardo observava Isadora trabalhar com Leonardo. Enquanto os fisioterapeutas tradicionais focavam em alongar os músculos atrofiados, Isadora se concentrava na mente. Ela contava a Leonardo histórias de um pequeno aventureiro da Mantiqueira, que precisava mover os dedos dos pés para subir na montanha. Leonardo, absorto na fantasia, fazia movimentos quase imperceptíveis, mas voluntários. Os engenheiros de Eduardo, usando sensores de última geração, registravam a atividade neural. Os dados eram chocantes. As áreas motoras do cérebro ativavam-se 5 vezes mais durante as narrativas de Isadora do que durante a fisioterapia convencional. 4 meses depois do segundo milagre, Leonardo moveu os dedos das mãos e conseguiu sentar-se sozinho. Eduardo encontrou Isadora na sala, emocionada. Eduardo, ele conseguiu. Sentou-se sozinho. Não é só força muscular. É uma reconexão neural que a esperança construiu. O segredo se tornava insustentável. Osvaldo Lima ligava com frequência, cheio de perguntas. Os rumores da babá dos milagres já circulavam nos corredores do poder político. Uma noite, enquanto Lina e Francisco dormiam, Eduardo pegou a mão de Isadora na varanda, olhando para a serra. Não podemos mais esconder isso, disse Eduardo, sua voz tensa. Esses meninos são uma prova muito grande para ser mantida em segredo. Criamos um laboratório de milagres. Agora temos que criar um sistema. Isadora o encarou com a determinação que o havia conquistado. Se vamos confrontar a medicina, Eduardo, será uma guerra. Uma guerra, repetiu Eduardo com um sorriso de convicção. Que vamos vencer com a verdade desses pacientes. O mundo precisa saber que a esperança não está em um remédio caro. Ela está na paciência e na crença. A decisão estava tomada. Eduardo Ferreira, o homem da tecnologia, estava prestes a desafiar a indústria que o sustentava para dar um novo futuro a milhões de crianças. O momento da verdade chegou. 5 meses após a entrada de Leonardo, o filho do senador, os resultados eram inegáveis. A discreta melhoria de Leonardo era o suficiente para forçar Eduardo a agir. Eduardo convocou uma coletiva de imprensa histórica, na mesma Vila Jardim da Serra.
convidando não apenas a imprensa de economia e saúde, mas também dezenas de pais de crianças com deficiência motora, vindos de todo o Brasil. Eduardo se postou diante de um púlpito com o majestoso cenário da Serra da Mantiqueira ao fundo. Ele começou com uma honestidade brutal. Há 1 ano, iniciou Eduardo, eu era um homem de soluções bilionárias, mas não tinha solução para a única pessoa que realmente importava, minha filha, Alice. Ele descreveu o diagnóstico implacável, a frustração de financiar pesquisas que falhavam e apresentou Isadora Nunes. A medicina tradicional decretou que Alice nunca andaria, mas essa mulher, a doutora Isadora Nunes, uma neurocientista silenciada por desafiar o status quo, nos mostrou a verdade. O primeiro impacto veio com os vídeos. As telas gigantes exibiram o momento em que Alice deu seus primeiros passos. Em seguida, mostraram o progresso de Leonardo, deixando-o tetraplegia para se sentar e se movimentar com apoio. O que vocês viram é neuroplasticidade, alimentada pelo afeto e por uma ciência que se recusou a aceitar o impossível. A doutora Isadora não usa tratamentos caros. Ela usa o potencial intrínseco do cérebro infantil. Seus métodos, agora documentados pela Infinity Tech, funcionam. O golpe de misericórdia veio com o anúncio final. Hoje, eu e minha empresa fundamos o Instituto Ferreira Nunes para a Neuroplasticidade Infantil. Transformarei esta vila e doarei metade do meu patrimônio pessoal para financiar a pesquisa e o tratamento. E que fique claro, todas as terapias neste instituto serão completamente gratuitas para cada criança que precisar. O salão explodiu. Jornalistas gritavam, colegas o acusavam de traição à ciência séria. Eduardo fez um sinal. Alice, agora com 5 anos, entrou correndo. Ela correu, pulou e parou em frente ao púlpito. Papai, já posso ir brincar no jardim com o meu andador? O milagre vivo, correndo e perguntando sobre o jogo, foi a resposta mais contundente. A reação internacional foi violenta. Seus antigos colegas o rotularam de charlatão, mas a enchente de esperança era imparável. Milhares de pais de todo o mundo inundaram o Instituto Ferreira Nunes com pedidos. Isadora, como diretora científica, focou na replicabilidade. Com o apoio financeiro e tecnológico de Eduardo, ela padronizou os protocolos, mostrando que o afeto e a paciência eram cientificamente superiores à rigidez fria. 6 anos depois, o Instituto Ferreira Nunes era uma referência global, com filiais em mais de 10 países. Alice, aos 10 anos, não só caminhava perfeitamente, como praticava balé clássico, a realização do sonho que um dia parecerá impossível. Eduardo e Isadora se casaram em uma cerimônia simples no jardim da vila, e seu casamento floresceu da missão compartilhada. Tiveram um filho, Rafael, a quem Alice adorava. Em uma tarde de outono, a família jantava na varanda, olhando a Serra da Mantiqueira. Alice perguntou se eles se lembravam de quando ela não andava. Isadora sorriu para a filha. Não é importante lembrar o que você não podia fazer, meu amor. O importante é que hoje você corre e dança com tanta força que se tornou a esperança de outros milhares de crianças. Eduardo, segurando Rafael, concluiu. Cada criança tem a capacidade de realizar milagres. Só precisa de alguém que acredite nela o suficiente para ajudá-la a descobrir isso. Eduardo Ferreira, o homem que buscava soluções em código binário, encontrou a verdade na força da neuroplasticidade e no poder do amor incondicional, provando que o verdadeiro progresso está em desafiar o que é rotulado como impossível.